Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Resistência ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Mateus 5,39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclama olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção.
conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de colocá-las em prática em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da Irmã Veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém, Senhor. Muita paz a todos, gente. Nós já estudamos várias vezes aqui e comentamos que o mundo espiritual entra em contato conosco através de 3 mecanismos. Através dos pensamentos intuitivos, através dos sonhos, do sono, quando a gente se desprende, e através de terceiros. E temos dito que de todas essas 3, a mais delicada de todas é através de terceiros. Porque através do pensamento intuitivo, você se autorregula com o que você está pensando. Você é dono do seu pensamento e das escolhas que você está fazendo. Através do sono, dos sonhos, ou das percepções que acordamos, você também se autorregula. É um problema seu com você. Mas através de terceiros, a coisa fica muito complicada. Porque muitas vezes você é obrigado a conviver com determinadas pessoas por forças de circunstâncias em que não vai haver uma maneira como você se libertar do outro. E não pensa que isso é algo raro, porque isso é o comum em cada lar. Porque os nossos lares são lares de provas e de expiações. Então, dentro do seu próprio teto, você vai estar convivendo com pessoas que têm pensamentos divergentes, emoções diferentes da sua, e que você vai ser obrigado a conviver com eles. Então, isso é uma situação muito delicada, porque você precisa ter muita prudência e muito conhecimento daquilo que você está se envolvendo. Sem conhecimento, você não vai conseguir superar essas dificuldades e você vai terminar sendo envolvido por elas. A gente vai ver hoje uma orientação que o protetor Honório nos dá a respeito das influências coletivas, que é a influência através de terceiros, que é muito interessante e chama muita atenção. Não devemos esquecer que o parágrafo anterior, ele falou para a gente ter um aprofundamento da doutrina, para que a gente saiba colocar isso em prática em nossa vida, com conhecimento de causa e de efeito. E ele alerta agora da importância desse conhecimento para você não ser levado de roldão através dessa influência de terceiros que vão te desviar do caminho do bem. Ele diz o seguinte: ainda há muito o que aprender e analisar nos planos sombrios.
Porém, com arguta ciência, observação consciente e amor, esses planos aparentemente insondáveis começam a se desdobrar aos olhos dos espíritos atentos. Essa orientação que ele fala para nós a respeito da influência de terceiros é a mesma que você deve ter convivendo com os seus, dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com a sua família. É a mesma que você vai ter no meio socioeconômico que você vai estar inserido, na sua profissão, com seus amigos, na sua diversão. Ou você segue a orientação que ele está dizendo aqui, ou a espiritualidade inferior vai, através desses planos sombrios, saber justamente onde está o teu ponto fraco para te tirar do eixo. Entenda que todos nós estamos cercados no universo inteiro de duas correntes afetivas. Só são duas, não são três. É a corrente do bem e a corrente do mal. Jesus mostrou isso para a gente quando disse que ninguém há de satisfazer a dois senhores. Ele não falou que era três, era dois só. Nem a Deus, nem a Mamon, que é o pai da luxúria, dos prazeres materiais. Ou você está de um lado, ou você está do outro. A gente está mergulhado nesse universo inteiro. E diga-se de passagem, se você for olhar o universo de uma maneira mais abrangente, existe muito mais forças positivas nos envolvendo do que as negativas. Porque no universo inteiro você vai ter planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planeta de regeneração, que já traduz uma positividade, planeta celeste e planeta ditoso. E Deus sempre criou. Então existe muito mais planetas onde existem energias benéficas do que maléficas. E no universo inteiro, a corrente do bem é muito mais numerosa do que a corrente do mal. O problema é que nós nos identificamos ainda com o lado da materialidade. E a gente deturpou esse lado da materialidade, incrementando as nossas necessidades, desejos que fogem da necessidade. E a gente entrou nessa porque a gente gosta de curtir prazeres. Prazeres que o mundo nos dá. Então, em cada um de nós tem uma corrente positiva, representada pelo seu anjo da guarda, pelos espíritos familiares. Tem também uma corrente negativa, representada pelos espíritos simpáticos, tão bons e tão ruins quanto nós mesmos, e os inferiores, que são opositores do bem ou muitas vezes inimigos nossos de encarnações anteriores. A gente está mergulhado nisso aí. É lógico que o mal não vai querer que você vá adiante. O bem vai te estimular para que você vá adiante. Natural que seja assim. Só tem um problema. Se você não tiver um pouco de conhecimento, você vai tomar uma coisa pela outra e vai terminar se complicando. Então, quando ele fala aqui, arguta ciência, arguta é a capacidade de ter sutilezas, sagacidade mental. Ciência, conjunto de conhecimentos voltado para determinada atividade ou categoria de fenômeno. Então, isso aqui serve para tudo. A arguta ciência que ele está falando aqui é você ter sagacidade mental, capacidade de ter pensamentos dedutivos para argumentar e abstrair, entender a sua própria razão, com conhecimento daquilo que você vai estar envolvido, que no caso aqui que a gente está falando são os fenômenos espirituais. Mas isso também serve para você dentro do seu contexto familiar. Isso serve de você para com você mesmo. Você ter sagacidade mental
e conhecimento profundo do seu corpo, para que você cuide bem do seu corpo. Se você não tiver conhecimento do seu corpo, se você não tiver essa capacidade de ter a visão de como você é, daquilo que está em volta de você, com o corpo que você tem, você vai ser uma pessoa desleixada e vai cometer verdadeiros crimes com o seu próprio corpo. A mesma coisa você tem que ter em relação ao seu cônjuge. Você tem que ter essa sutileza, essa sagacidade mental e conhecimento profundo dele como ele é, para que você possa ter uma boa convivência com ele. Saber como ter diálogo, saber como se relacionar um com o outro. Da mesma forma, essa arguta ciência, você tem também como pai e como mãe em relação aos seus filhos. É preciso você ter um pouco de conhecimento da psicologia infantil de uma criança. Porque, afinal de contas, você é pai e mãe. E pai e mãe foi feito para colocar filho no caminho do bem. Para você saber o caminho do bem, ótimo. Você tem que reconhecer aquilo que seus filhos precisam de reparos, para que você coloque no caminho do bem. Precisa reconhecer a parte negativa que ainda existe neles. Parte negativa que não vem só da ignorância, mas muitas vezes dos conhecimentos e hábitos instintivos que ele já tem e já esboça desde quando mergulha no ventre materno, para dar origem a um corpo. Você tem que ter essa arguta ciência de você no meio socioeconômico que você está inserido, para você saber se relacionar com as outras pessoas. Senão você vai ser um causador de conflito e de problemas. Então, para tudo você precisa de ter essa capacidade de ter essa abstração mental, entende, com conhecimento daquilo que você vai estar envolvido, para que você não se deixe ser levado de roldão. No caso aqui, a gente está estudando a respeito da doutrina espírita. Você que diz que é espírita, você tem que ter um conhecimento aprofundado dessa doutrina. Porque se você não faz isso, se fica na superficialidade, entenda, nem os teus protetores vão conseguir te instruir no caminho do bem, como você vai estar se tornando vulnerável ao caminho do mal. Então você está duplamente vencido. Porque o teu protetor só vai conseguir trazer bons pensamentos para você se ele encontrar na tua biblioteca mental aquilo que ele precisa para trazer pensamentos que vai fazer você lembrar de algo que você já conhece. Eles não vão plantar nada novo na cabeça da gente. Eles vão usar aquilo que existe na cabeça da gente. Eles não vão fazer milagre. Se tem uma coisa que a gente aprende na doutrina espírita, é que o milagre não existe. O milagre é diretamente proporcional à ignorância do ser humano. Então, se você quer ter um bom relacionamento com o seu anjo da guarda, estuda. Estuda e procura aprender o máximo possível nos seus estudos. Porque cada vez que você sentar para estudar alguma coisa, te garanto, teu anjo da guarda está junto de ti. E é ele que vai trazer esses pensamentos dedutivos para você saber argumentar com aquilo que você está analisando e tirar suas conclusões. Se você não senta para estudar, te garanto, ele não vai fazer milagre. Sente e estude. Aprofunde seus conhecimentos naquilo que você escolheu para ser a sua religiosidade, aquilo que você escolheu para ser a doutrina da sua vida. Porque é ela que você escolheu que vai te religar a Deus, ao nosso Pai. Então é dever seu estudar e se aprofundar. Quanto mais estuda, quanto mais se aprofunda, mais você está estreitando laços entre você e seu anjo da guarda. Quanto menos você estuda, quanto menos você aprende, mais vulnerável você está para ser manipulado por ideias maliciosas da espiritualidade inferior, que quer só uma brecha para te tirar do teu progresso. Então, gente, que a gente procure ter habilidade mental. Isso é uma coisa que você trabalha
e constrói para você mesmo. Deus te deu inteligência para isso. Para que você, usando, vá aprimorando a sua inteligência. Melhorando sua capacidade cognitiva. Melhorando a sua razão. Tendo mais percepção das coisas. Entende? Então não adianta você dizer, mas é difícil. Ninguém está falando que é fácil. Nem tem nada fácil, nem tem nada difícil na vida. Tudo na vida requer só uma coisa, trabalho. Trabalho. Trabalho é tudo aquilo que a gente faz que é útil e vai trazer benefício. Você deixa de ser preguiçoso, indolente, porque isso a gente traz do reino animal. Depois que enche a barriga, fica na indolência, só esperando uma chance para praticar sexo ou então ficar se defendendo para não ser comido pelos outros, porque é assim que os animais vivem. Nós não, temos uma inteligência para ser desenvolvida. Todo mundo diz que quer melhorar na vida. Melhora teu padrão mental, porque isso vai servir de você para tudo na vida. Tudo que você for exercitar, seja lá com o seu corpo, na sua profissão, na sua família, se você melhorar a sua capacidade mental, você vai se sair bem, não tenha dúvida. Mas se você não faz isso, paciência, você vai ser influenciado. E depois que você é influenciado, a coisa fica um pouco comprometida, porque esses irmãos hoje em dia, eles sabem manter você no verdadeiro banho-maria. Nem você é, nem deixa de ser. E no fundo o tempo está passando e você está perdendo tempo. Nem você estuda, nem deixa de estudar. Vai para as palestras, escuta alguma coisa, mas em casa não se dedica para se aprofundar. Então você é espírita, mas não é espírita. Você é espírita quando entra para assistir uma reunião, mas lá fora, na sua vida, você está mais interessado em viver a vida humana do que trabalhar algumas qualidades espirituais. E aí você termina sendo levado de roldão, porque eles vão cativando em você os vícios que todos nós temos predisposições para ter. E de todos esses vícios a gente já sabe hoje em dia, porque Deus, em sua bondade, permitiu que fosse revelado o plano dos irmãos sombrios a respeito dos estímulos naquilo que nós temos vícios, e temos todos nós, em virtude de encarnações anteriores. Vícios na sexualidade, vícios no narcisismo físico e no narcisismo moral, vícios no poder, vícios no dinheiro. Todos nós temos. O importante é você estar com essa sagacidade mental e conhecimento profundo de onde você está inserido, para você não ser estimulado a cair novamente nesses vícios. É só isso que a gente tem que ter cuidado. Saber da nossa vulnerabilidade para que você não se deixe ser levado. Então você vai ver, do ponto de vista coletivo, e isso é abrangente, isso você não precisa ir muito longe, precisa só ligar seu celular e ver o WhatsApp que é que está chegando. Não precisa de muita coisa, porque você vai ver o tempo inteiro você sendo convidado a participar dessas 4 torpes verdades. Sexo, narcisismo físico. Quando eu falo narcisismo físico, eu falo a vícios de uma maneira geral. Entende? A pessoa que bebe é narcisismo físico. Quem fuma é narcisismo físico. Entende? Quem usa droga também é. Entende? Você que gosta de fofocar é narcisismo moral. Entende? Você que gosta de levantar falso testemunho é narcisismo moral. E assim por diante. Eu não estou dizendo que você faz isso de propósito. Muitas vezes você não faz de propósito. Mas você, por não ser vigilante, para não ter sagacidade mental, a coisa chega a você e você passa adiante. E depois que você passa adiante, você já se vinculou com aquilo. A gente sempre estudou, somente no início dessa reunião de quarta-feira, que a gente fala de influência sutil, que perceber as influências, todos nós percebemos. O problema é não assimilar. É só isso. Mas se você percebe, não é vigilante
e assimila passando adiante, você já faz parte daquilo. Entenda que você abriu um intercâmbio mental com aquilo que você está se vinculando. E esse intercâmbio mental é como se fosse uma tomada de ligação entre você e aquelas influências que estão querendo que você se desvie do caminho do bem. E ele, depois que já tem esse intercâmbio mental, a gente já estudou isso, mas torna a repetir, ele vai estimulando cada vez mais o lado vicioso que ele conseguiu ter acesso, para que depois ele comece a influenciar em outras áreas mentais minhas. E aí vai te vencendo gradativamente. Então, você ter essa arguta ciência de você com você mesmo, com o que te chega. Essa arguta ciência de você no relacionamento que você tem na sua família, com seus amigos, na sua profissão, é de fundamental importância. Senão você vai cair nesses planos sombrios. Porque é como ele fala aqui, ainda há muito que aprender. Há muito. A gente não sabe o tamanho da perversidade e da sutileza desses irmãos sombrios de tentar nos influenciar no caminho degradante da vida. Então, é muita coisa que eles fazem e que você fica mergulhado nisso e que se você não parar para pensar e refletir, você vai ser levado de roldão. Por isso que a gente sempre fala que Deus te deu a inteligência e com a inteligência Ele te diferenciou da animalidade, porque o animal, entre o que ele sente e o que ele faz, ele age instintivamente. Ele não para pensar. Mas com a inteligência, Deus te deu essa oportunidade de, entre o que você sente e o que você faz, você pensar. Você usar a sua inteligência. Você refletir. Você analisar. Você ver as sutilezas daquilo que você está sentindo. Conhecer em você aquilo que está te chegando e que muitas vezes te encanta. E não é porque te encanta que aquilo ali é certo. Muitas vezes aquilo que te encanta é muito ruim e causa muito mal a você e às pessoas que estão envolvidas com você. Então você tem a inteligência para analisar, pensar e ver as consequências daquilo que você está sentindo com aquilo que você vai estar fazendo. Então essa arguta ciência é isso que eu quero que vocês entendam, que é isso que ele está dizendo. Você tem que ter vigilância em tudo e para tudo. Ah, mas é muito difícil. Não é questão de ser difícil. É só você analisar o que você está sentindo com o que você está sendo envolvido. Só isso, mais nada. Mais nada. Você não tem que ficar cuidando da vida dos outros. Você não tem que ficar cuidando, você tem que cuidar de você, o que você está sentindo. O que é que eu estou sentindo em relação a mim mesmo, com o corpo que eu tenho? Eu estou me sentindo bem? Eu estou fazendo bem para ele? Eu estou bem na fita desse jeito? O que é que eu estou sentindo com meu companheiro ou com minha companheira que eu estou convivendo com eles? Eu sei que são companheiros que não têm afinidades espirituais, porque a maioria de todos nós, no planeta de provas e expiações, no final das nossas últimas janelas encarnatórias, como o Divaldo falava, 95% dos relacionamentos são expiatórios. Então vamos ter diferenças, e nessas diferenças a gente tem que aprender a trabalhar, para que a gente saiba se construir. Porque, entenda, a nossa união, que a gente deve ter, e que Deus criou para nós, é a união por afinidade espiritual simpática. Deus nos criou para isso. Sendo que a gente feriu e fugiu dessa afinidade espiritual simpática. A gente se compromete com o outro. A gente machuca o outro. Porque a gente é muito mais egoísta do que ir atrás de ter afinidade espiritual. A gente quer muito mais que o outro seja posse da gente do que você renunciar a alguma coisa de você em benefício do outro. Então, em virtude disso,
a gente anseia dentro de cada um de nós para encontrar essa afinidade espiritual. Isso está no livro E a Vida Continua, na história de Eveline Fantini. Precisamente, eu acho que no capítulo 16, que é bonito demais, o orientador Ribas falando isso para eles. Se eu fosse vocês, ia ler. Vale a pena. Dá para aprender muita coisa. Então, a gente tem em nosso lar de provas e de expiações. Mas, por não termos mais essa afinidade simpática, eu vou me relacionar com o outro e vou sentir afinidade com o outro, não só por simpatia. Muitas vezes nós somos devedores diante da lei de Deus. E eu encontro no outro aquilo que eu preciso me recompor diante da lei para ficar bem na fita. E isso me atrai. É a atração por endividamento diante da lei de Deus. O outro vai servir para mim, para que eu trabalhe o bem em cima daquelas dificuldades, para que eu resgate aquilo que eu fiz de errado. E então, em vez de você ficar dizendo que o outro não tem afinidade contigo, em vez de ficar olhando defeitos no outro, entenda que esses defeitos no outro foi feito para que você trabalhe eles no caminho do bem, para que você se repare diante da lei de Deus. Não reclama do outro, porque se reclamar do outro, você está se recusando a se reparar da sua consciência com a lei de Deus. Está dando para entender como é que é a coisa? Então, é preciso você ter essa arguta ciência dos relacionamentos nossos como espíritos imortais, para que você saiba ter uma convivência pacífica na sua casa. Porque a sua casa, como a minha e a de todo mundo, é uma casa de provas e de expiações. É um símbolo do nosso planeta, que é de provas e expiações. Então saiba trabalhar as dificuldades que existem em você em relação ao outro, fazendo o bem. Fazendo o bem. Não reclame, faça o bem. Porque você fazendo isso, você está se recompondo da sua consciência diante da lei de Deus. O outro está sendo um meio de você se melhorar. Então não reclame, agradeça a esse bandido ou a essa bandida. Agradeça, porque se você faz isso em relação ao outro, o outro sendo beneficiado também vai querer fazer a mesma coisa com você. Porque ele vai reconhecer o benefício disso. Pode até nem querer reconhecer no começo, mas depois, com o passar do tempo, só o amor vence o mal. Não existe outra coisa para você vencer o mal e a ignorância. Só o amor. Então, é com essa visão espiritual que a gente vai melhorar o nosso relacionamento dentro da nossa casa e nós também com nossos pais, com os nossos filhos. Porque nossos filhos também fazem parte de provas e de expiações e de missões. Você tem isso no exemplo de qualquer livro de espírita que você vê que André Luiz fala para nós. Até a própria mãe de André Luiz, entende que vai reencarnar junto com a irmã dele, que vai ajudar no resgate do marido e das duas que estão lá com ele. Entende? Então a coisa fica mesclada. Não tem tudo de ruim só, não. Tem coisas complicadas e tem coisas boas que vêm nos ajudar. Deus é equânime. E bem equânime. E perfeito nessa equanimidade. Entende? Então, que você tenha essa visão, porque isso vai servir para tudo na sua vida. Não só dentro da doutrina espírita. Porque diante dos conflitos da vida que você vai estar passando, principalmente problemas expiatórios, o problema não vai ser só você. O problema vai ser a gama de espíritos desencarnados que fazem parte do contexto da família. Se você se entrega para o lado negativo, entenda, vai ter um monte do lado negativo querendo realmente que você faça isso. Mas vai ter também os do lado positivo querendo que você faça isso.
Porque se a gente tem um anjo da guarda pessoal para cada um de nós, a gente também tem um anjo da guarda para a nossa família, dentro da nossa casa. Um anjo da guarda que vai ajudar em todos os componentes daquela família, além do seu anjo da guarda pessoal. E assim serve para tudo. Você tem anjo da guarda que protege seu quarteirão de casa. Você tem anjo da guarda que protege o seu bairro. Você tem anjo da guarda que protege sua cidade. Tem anjo da guarda que protege o estado. Tem anjo da guarda para tudo. E ele está aí. Está projetando boas coisas para a gente. O problema é, eu desenvolvi conhecimentos em mim para que eu possa perceber esses pensamentos, porque Deus está sempre junto de nós com os bons pensamentos. O problema é, eu desenvolvi capacidade para perceber esses pensamentos? Porque se eu não tiver conhecimento, o pensamento está aqui, mas meu conhecimento está aqui, a coisa não entra em sintonia. Você tem que fazer por onde sintonizar. Você tem que fazer um esforço de elevação. Porque se você fizer esse esforço de elevação, o teu anjo da guarda vai fazer um esforço de rebaixamento para te retribuir pelo esforço que você está fazendo. Mas se você fica só aqui embaixo, na mesmice, e falando que eu quero que o anjo da guarda venha, não, ele não vai se rebaixar, ele vai continuar aqui. Se esforce. Nosso anjo da guarda veio para colaborar. Nós precisamos laborar, fazendo a nossa parte, para que ele venha colaborar. E assim serve para tudo. Quer melhorar em qualquer setor da vida, que você quer atingir algo mais elevado na sua existência, estude, se aprofunde nos conhecimentos. Faça esse esforço. Vá em busca de algo que você não tem. Porque a espiritualidade boa está aí para te ajudar nisso que você não tem. Se você se esforçar para chegar lá. Labore, ele vai colaborar. Se você não laborar, ele também não vai colaborar. Se você vive na preguiça, na indolência, na zona de conforto, dançou. Aí já está a espiritualidade inferior. Conta uma história, me lembrei disso agora, isso é interessante. Que a pessoa estava andando em cima do muro, né? E do lado direito do muro estavam os anjos chamando, pula para cá, vem para cá. E do lado esquerdo estavam só os capetinhas lá, se divertindo, nem falava. E ele andando em cima do muro, e uns chamando para ir, e os outros nem aí. Aí ela achou estranho aquilo, olhou assim para os capetinhos e disse, mas por que vocês não estão chamando para eu pular para ir? Disse, não, quem está em cima do muro já está do nosso lado. É assim que vive a pessoa que está na ociosidade. Ela está em cima do muro. Ela já está do lado negativo da vida. A gente, quando mergulha na terra, é como o ministro Silas fala para André Luiz, no capítulo Umbral do Nosso Lar. A gente vem para trabalhar virtudes. Virtudes é o exercício da lei de Deus. Para você praticar o exercício da lei de Deus, você tem que usar a sua consciência, indo em busca dessa lei para que você coloque em prática com consciência daquilo que você está realizando. Você não fica na ociosidade. Virtude é tudo aquilo que quando você faz, a humanidade vai se tornar melhor. E que se você não fizer, a humanidade vai se tornar pior. Vício é o oposto da virtude. É tudo aquilo que se você fizer, a humanidade vai se tornar pior. E que se você não fizer, a humanidade vai se tornar melhor. Então que a gente entenda que nós estamos aqui para fazer o bem para tudo e para todos. E é assim que a gente deve trabalhar em nossa existência. Procurar ter cada vez mais conhecimentos e trabalhar a nossa razão, nossa inteligência, para que a gente consiga fazer escolhas corretas em nossa vida. Caso contrário, a gente vai estar passando por mais uma oportunidade de reencarnação e vai estar jogando fora.
E é melhor que a gente não faça isso. Que a gente aproveite, porque essa provavelmente é uma das últimas encarnações decisórias para nós entrarmos no planeta de regeneração. E entenda você, que para você entrar no planeta de regeneração, você já pode entrar agora. Agora. Às vezes eu vejo as pessoas preocupadas, principalmente espíritas, né? Se vai ficar aqui na Terra, se não vai. É ilusão do ego isso, tá entendendo? Eles querem alguma coisa milagrosa que diga que ele vai ficar. Não, a decisão sua é aqui agora. Se você quer continuar aqui, pratique virtudes. Faça o bem. Vá atrás disso. Evite vícios. Eduque seus vícios. Eduque o que tem de mal dentro de você. Faça esforço nessa direção. Você já é uma pessoa de um planeta de regeneração. Porque planeta de regeneração são aqueles que querem fazer o bem. Não são aqueles que já fazem o bem. Os que já fazem o bem já estão entrando no planeta celeste e assim por diante. Nós pretendemos fazer o bem. Pretendemos educar o mal por ignorância ou, como foi lido aqui, pela malícia. Você pode praticar o mal desses dois setores da vida. O ego é assim. O ego evidente é a nossa ignorância. O ego mascarado são as nossas imperfeições. Você tem que vencer a ignorância indo atrás de conhecimentos. Educar as suas imperfeições indo atrás de conhecimentos. Para você vencer as suas dificuldades. Então, é função pessoal, individual e intransferível de cada um de nós. Não são os outros que vêm me salvar. É cada um em si que vai se salvar. Por decisão própria de cada um de nós. Não queira você colocar explicação para a sua falência moral por causa do marido, da mulher, do filho, do pai, do irmão, do tempo, do governo. Não entende. Não existe isso. Isso são circunstâncias de vida para você trabalhar o princípio existencial que você é. Uma coisa é o ser existencial que eu sou. Outra coisa são as circunstâncias de vida que esse ser existencial está participando. Já falei para vocês. Um exemplo claro disso, e que está bem documentado através do nosso grande amigo Chico, é o livro Voltei, em que ele se envolveu em questões circunstanciais de vida e fez tudo para a doutrina, para os outros. Mas não fez nada para o ser existencial dele. Teve méritos. Quando morreu, não caiu na mão da espiritualidade inferior. Foi recolhido pela sua família, por Bezerra de Menezes, pelos entes queridos. Mas quando olhou para si, viu que não tinha feito nada por ele. E entrou em quadro depressivo. Então, entenda, o importante nessa vida, para cada um de nós, são as mudanças interiores que cada um vai fazer por esforço próprio para se tornar um espírito melhor. Melhore o ser existencial que você é. E você só vai conseguir fazer isso quando você tem consciência do bem que você pode e deve praticar. Aí você vai estar trabalhando questões existenciais. Mas se você fica envolvido nas circunstâncias que são aquilo que estão fora de você, paciência. Você pode estar ajudando os outros, mas não vai estar ajudando a você mesmo. Então é com esses conhecimento científico da doutrina espírita, é com esse conhecimento dessas obras que Deus nos mandou, que são obras explicativas dos princípios doutrinários que Kardec nos trouxe. Chico, por si só, foram 412 livros, 18 livros, explicando a doutrina para nós. Explicando. E de uma maneira bastante evidente pelas obras de André Luiz. Adoro as obras de André Luiz, porque são exemplos que não tem como você dizer que não entendeu aquilo, sabe? Não tem como. Eu quando comecei a estudar a doutrina espírita, eu comecei realmente pela doutrina.
fui lendo o Livro dos Espíritos e assim por diante, né? E eu pensei que sabia de alguma coisa. Aí depois, quando eu comecei a ler os livros de André Luiz, eu disse, eu não sei de nada. Ou eu não entendi nada, ou então eu não estou compreendendo nada disso aqui. Aí depois que eu li a obra de André Luiz, que eu li novamente a doutrina espírita, foi que eu tive uma noção melhor dos princípios doutrinários que Kardec trouxe. Porque o exemplo fere mais a gente do que você ter essa arguta inteligência para ter a percepção desses conhecimentos que Kardec nos trouxe com a espiritualidade superior. Entende? Então, que a gente procure se aperfeiçoar em tudo que você estiver trabalhando aqui na Terra. Fazendo bem para tudo. Entende? Sabendo que você tem que fazer isso com consciência de causa e efeito do que você está realizando. Se você faz isso, se você tem conhecimento da doutrina, e se você para refletir nos fenômenos doutrinários que chegam para você constantemente pela influência de terceiros, nossa, você vai estar bem protegido. Porque eles vêm nos catucar naquilo que a gente não vai poder mesmo se defender. Você tem que estar lá esperto para dizer não. Senão você cai. E cai de roldão. Entende? E é assim que acontece. Se você vê os livros... Bom, o Rangel falou de um livro que é muito interessante aqui. Aconteceu na Casa Espírita. Da senhora que era doutrinadora. Trabalhava no atendimento fraterno. O marido dela foi levado pelo alcoolismo. E gerou uma confusão tremenda. E quase que mata o próprio filho. Entendeu? Você vai dizer, Deus não protegeu. Deus protegeu, sim. Tanto protegeu que ele não matou. Entende? Mas não vai impedir também o livre-arbítrio dos outros. Vai agir. Para que o mal não aconteça numa escala maior. Mas a gente tem que ter olhos para ver as coisas, sabe? E ter a prudência de analisar tudo direitinho. Então, você vê também nos livros de André Luiz, ou seja, Sexo e Destino, entende? E a vida continua também. As mesmas coisas acontecendo dentro das famílias. Pessoas equivocadas, entende? No caso do Fantini, a própria esposa levando ele ao caminho do mal, entende? Ela terminou enlouquecendo. Você vai vendo exemplo por exemplo. O esposo da Eveline, entende? Que era uma pessoa de uma baixa evolução moral, entende? Praticava atos também ilícitos. Então você vai vendo, você está mergulhado nisso. E você tem que conviver com isso, porque isso faz parte do teu problema expiatório nessa encarnação. Você convive com essa diferença para você mostrar que você quer fazer o bem. Para você, por você e por todos aqueles que estão envolvidos com você. Entende? Então é assim que a gente tem que agir. Por isso que ele fala dessa arguta ciência. Senão você vai cair pelos planos de terceiros na sua vida. Outra coisa que ele fala é essa observação consciente. A observação consciente não é nada mais, nada menos do que a atenção. Eu vou ler tudo para você ver que no fundo ele termina dizendo isso. Ainda há muito que aprender e analisar nos planos sombrios. Porém, com a arguta ciência, observação consciente e amor, esses planos aparentemente insondáveis começam a se desdobrar aos olhos dos espíritos atentos. Atentos. Observação consciente é a definição de atenção. E atenção é essa capacidade de você concentrar em algo específico, sabe? Isso é uma definição muito simples de atenção. Toda vez que você está concentrando em algo específico, você está exercitando a sua atenção. A atenção ela tem várias classificações. A mais comum é essa que eu trouxe aqui para vocês, que é uma classificação psicológica. Psicológica diz é da mente. Psicologia é da mente, né? De uma maneira geral. Você tem a atenção sustentada, a atenção seletiva, a atenção alternada e a atenção dividida. É bom a gente revisar isso. A gente já estudou isso, mas a gente revisa novamente, porque eu vou trazer outra classificação logo a seguir de atenção. A atenção seletiva é aquilo que você vai selecionar, né? Você vai dizer, vai se desligar de tudo que está em sua volta para pensar em um objetivo único. A atenção seletiva não é você focar em uma coisa,
É você se desligar de tudo que pode estar atrapalhando aquela coisa. É você estar sentado e não estar escutando o barulho do ar-condicionado, não estar vendo a luz que está, o reflexo da luz, não estar escutando o barulho que vem de fora. É você se desligar, você saber se desconectar das outras coisas para pensar em uma coisa. É isso que chama de atenção seletiva. É isso que o hiperativo não tem. O hiperativo, ele está aqui, mas ele está escutando o barulho do carro lá fora, um passarinho que passa, ele não consegue desligar. Ele tem essa dificuldade de parar para focar em alguma coisa seletivamente. Entende? A atenção, o que é o oposto de que tem seletividade para tudo, é o autismo. O autismo ele é seletivo para aquilo que ele quer. E não interfira, porque se você interferir, o pau quebra. É desse jeito que a coisa funciona. Então você tem duas coisas que são interessantes a respeito de atenção. A atenção sustentada é aquela que você mantém a atenção seletiva por minutos, horas, se for preciso. Você vai pensar só naquilo. Você vai sentar para estudar e você vai estudar. Vai ficar 1 hora, 2 horas estudando aquele assunto. E vai estudando. E vai se deliciando com aquilo. É uma maravilha. É gostoso demais da conta. E é muito ruim quando tem alguém para atrapalhar a gente, sabe? Então, isso você treina. Isso é questão de treino, sabe? A atenção alternada é aquela que a mulher é nota 10. Ela faz 10 coisas de uma vez só. É pulando de um canto para o outro, faz 10 coisas. Ela vai pensa numa, pensa na outra, ela vai alternando etapas. Isso é um perigo. É um perigo. Porque termina podendo fazer a coisa, como a gente diz na linguagem vulgar, meia boca. Não sai muito direito a coisa, termina se atrapalhando um pouco, entende? Mas à medida que ela vai treinando, é como eu estou te falando, é uma questão de treinamento, você desenvolve redes neuronais para isso. É por isso que a gente vai estar um pouco mais adiante a respeito dessa atenção alternada. E a atenção dividida é aquela em que você está praticando um hábito e você está fazendo outra coisa. Você está dirigindo, passando marcha e conversando. Então aquilo ali é um hábito e você vai no hábito e vai falando outras coisas, entende? Então, é diferente da alternada. A alternada não é seu hábito que está em ação. Você está fazendo coisas simultâneas. Que está parando, pensando, refletindo, tomando conduta ali, entende? Então, você tem esses 4 tipos, né? E tem uma também que chamam atenção simultânea, que essa é complicada. É você pensar em mais de uma coisa simultaneamente e instantaneamente. Dizem, eu assisti uma palestra do Divaldo faz tempo, Divaldo dá o exemplo disso, de Buda, ele conseguia ficar 3 minutos, não sei como é que ele chegou a essa conclusão, mas foi o que ele falou. Estou vendendo peixe pelo preço do que me falaram, tá entendendo? 3 minutos com pensamentos simultâneos, conversando com pessoas diferentes ao mesmo tempo. Vai ter evolução espiritual assim no raio que o parta, porque a gente está muito longe disso, tá entendendo? Mas já chegamos no nosso horário. Só vou adiantar um pouco. Eu trouxe essa revisão rápida, porque a gente vai ver a importância da atenção do ponto de vista de neurociência, né? Porque a neurociência ela fala de redes de atenção que você desenvolve. E aí que eu quero que vocês entendam e que compreendam que isso é uma questão de esforço de cada um. Ela classifica em 3 tipos, né? De alerta, seletividade e de vigilância. E por que é importante? Porque ele está falando aqui, nessa observação consciente, que você tem que ter uma atenção sustentada do ponto de vista psicológico e vigilante do ponto de vista de neurociência. É assim que a gente vai entender depois aquilo que Jesus falou para a gente quando disse
Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muita paz a todos. A semana que vem continuaremos os nossos estudos. Façamos nossa prece. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está subordinada às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendermos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Amém. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nossos anjos guardiões, e a equipe espiritual que conduziu os estudos da noite, por essa oportunidade de aprendizado e de reflexão. E elevamos o pensamento e o afeto até vós, pedindo a coragem e o bom senso, para que nos ensinem a saber direcionar a atenção para dentro de nós mesmos, no fim desse dia e dos dias que se seguem, para que possamos identificar os acertos e os erros, Pai, e tenhamos a coragem e o bom senso de buscar no conhecimento da Tua lei o caminho correto da redenção e da autocorrigenda, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações. E livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus.